vocês? Eu sou o Beto Campo e você está no nosso canal de dicas de vídeos profissionais. Aqui falamos sobre desenvolvimento humano, RH estratégico e gestão de pessoas. Ou seja, tudo aquilo que pode agregar ao desenvolvimento pessoal e profissional, nós tratamos aqui, é pauta de assuntos, conversas, debates, enfim, que faça você refletir aí do outro lado, faça você pensar, filosofar, enfim, entender o que pode transformar o seu comportamento e a relação inter e intrapessoal. Hoje eu quero falar para vocês sobre livros. Eu já fiz outros vídeos aqui sobre alguns filmes, sobre outros livros, que eu comento sobre o que eu aprendi e quanto pode oferecer a vocês para o desenvolvimento pessoal e até profissional de cada um. Hoje eu quero falar sobre o livro Sapiens, do professor escritor israelense Yuval Noah Harari, ou se você preferir em português, Sapiens. Releia, ou melhor, desculpa, leia, releia, quantas vezes for necessário esse livro, até porque muitas vezes a sua compreensão ela é bem profunda e é interessante você reler para ter um segundo entendimento, para poder enxergá-la com outros olhos ou até confirmar aquilo que você leu. Mas eu recomendo que você faça essa leitura. É um livro sensacional, está como Sapiens, uma breve história da humanidade. E o professor, em sua leitura, mexe profundamente com a nossa inteligência cognitiva, fazendo você refletir sobre muita coisa, principalmente referente ao caráter humano. Como nós lidamos com tudo aquilo à nossa volta, como nós lidamos com a sociedade e até conosco mesmo. Conosco. A maneira com que nós lidamos com as nossas maneiras de agir, com as nossas maneiras de pensar, com aquilo que acreditamos, com aquilo que deixamos de acreditar, com aquilo que damos valor, com aquilo que comemos. O professor começa citando no livro sobre as revoluções que ocorreram, a cognitiva, a agrícola e a científica, desculpe, me falhou a memória, mas a científica, e mostrando a relevância disso no contexto geral da humanidade. E você para pensar e identifica como muitas situações são importantes de fato e como você agiu ao longo do tempo, como a humanidade agiu ao longo do tempo e como você interpreta isso. E o resultado disso, como é aplicado hoje. Outro ponto que eu achei extremamente importante e relevante, o livro fala de como nós hoje somos muito mais evoluídos e temos muito mais facilidade do que nossos ancestrais e mesmo assim retroagimos em muitos processos. O ser humano continua violento, continua tendo conflitos. Por exemplo, temos hoje a tecnologia que facilita muito a comunicação, que facilita o acesso, que facilita informações e entendimento, e ainda assim gera conflitos, existe a violência generalizada em muitos locais do mundo, a interpretação dos fatos, a maneira com que você administra a sua própria vida e mesmo tendo informações relevantes sobre muitas coisas, você estuda inadequadamente, consome produtos que te fazem mal, se alimenta incorretamente e pratica atos que são contrários ao que seria correto dentro de um contexto humano para você viver bem e melhor. Outros pontos, por exemplo, muito citados, é a capacidade que o ser humano tem, por exemplo, de juntos acreditarem num contexto e terem a facilidade, por exemplo, de se unir, de se, por exemplo, cooperar e até se facilitar muitos processos, só que em situações, às vezes, irrelevantes. Por exemplo, o professor cita um cenário do futebol. Pessoas que não se conhecem, muitas vezes não têm, se conversarem, talvez não tenham relação comum entre si, tenham, pelo contrário, posições extremamente antagônicas. Dentro de um estádio de futebol, elas cooperam entre si, cantam hinos, gritam e entregam a alma com paixão por um clube, por um resultado, de algo que, de certa forma, é até intangível para si, porque você não consegue ter... Muitas vezes o clube nem sabe que você existe, e você tem esse tipo de cooperação, e por outro lado,
Quando trata-se, por exemplo, da humanidade, da relação humana, de você se ajudar, de cooperar, de fazer com que não haja miséria, por exemplo, no mundo, para que todos possam, dentro de uma sociedade ou de um país, fazer com que isso ande para frente, não há cooperação. Aí as posições antagônicas prevalecem e as pessoas não se ajudam por um objetivo comum. Olha que reflexão forte, que é muito legal você parar e pensar o quanto isso é relevante a tudo aquilo que você faz, a tudo aquilo que você acredita, a tudo aquilo que você transforma no seu cotidiano. Você aí já deve ter agido dessa forma, eu já agi de algumas formas assim também. E olha que eu estou sempre procurando evoluir, ler, procurar, sou autocrítico, e mesmo assim você acaba cometendo atos sem querer, de maneira até impensada, fazendo uma atitude que é correta, uma atitude de cotidiano, mas consequentemente tem resultados mais profundos que a sua percepção às vezes não identifica. Olha que interessante isso. Um outro ponto que o professor cita no livro, como eu disse, é uma profundidade gigantesca. Tá? Quando eu estou falando alguns tópicos aqui que são relevantes ao comportamento e que vale a pena ser analisado, que você faça uma reflexão e que também que estimule você a ler o livro, porque vale demais. Vale demais o tempo que você vai determinar e utilizar para ele. É uma leitura gratificante. Ele cita, por exemplo, a facilidade que o ser humano tem de idolatrar, acreditar em coisas que não existem na natureza. Coisas que, por exemplo, são criadas pela mente humana e que você tem uma força gigantesca de paixão, de entrega, inclusive de transformar a sua vida em cima desses aspectos. Mesmo não sendo algo tangível, você determina a sua fé, a sua crença e briga por isso, se entrega por isso e pode passar a vida inteira enxergando como um foco de solução aos seus problemas, mesmo que isso possa ser subjetivo ou contestável. E o foco não é dele criticar, por exemplo, aspectos que sejam valiosos para muitas pessoas no sentido de fé, por exemplo. Vamos pegar um exemplo, a religião. Não é esse o aspecto, mas sim você trabalhar porque a mente humana consegue, mesmo tendo diversos tipos de recursos, ainda buscar respostas para suas dores, para suas tristezas, para suas alegrias, para suas perdas, para os seus ganhos, para as suas expectativas, em um universo paralelo que, na sua natureza tangível, naquele que você pode tocar e ver com os próprios olhos, você não tem acesso. Então você cria, imagina, acredita, se apaixona, se dedica e tem a chamada fé no contexto que te move a se motivar e executar determinadas funções, ou tarefas, ou atos, enfim, como você quiser chamar. O livro é apaixonante. Te convido a ler. Ele vale uma leitura maior, vale a sua atenção. Eu estou sendo repetitivo aqui, redundante no que eu estou falando, mas é muito importante porque a profundidade com que você vai identificar o caráter humano e talvez compreender muitas pessoas, compreender muitos atos, que muitas vezes você pode até contestar na humanidade, você vai entender por que acontece, pode continuar contestando, como pode identificar até uma característica que seja coerente com o seu pensamento também. Olha que loucura! Então, vale a leitura, volto a repetir, procurem Sapiens, uma breve história da humanidade. Você vai encontrar em livrarias, online, nas livrarias físicas também, vale muito você comprar. Volto a repetir. Eu sei que eu estou sendo redundante, mas é um livro apaixonante. Eu estou aqui contando para vocês isso porque sei que é uma leitura que vai mudar a sua visão de mundo e vai mudar para melhor. Eu sou Beto Campi, convido você aqui a curtir se gostou do vídeo. Se você é novo, primeira vez no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho, com ele você recebe as notificações. Acompanhe nosso trabalho através das redes sociais, Instagram, @beto.campioficial, @campgestão de pessoas, @adote comportamentos. São 3 perfis diferentes. Assuntos correlatos, porém para nichos diferentes. Vale a pena conferir. Facebook e LinkedIn, Beto Campi e Campi Gestão de Pessoas.
E aqui pelo YouTube, Beto Camp Oficial. Você é empresário, empresária que quer contratar nosso serviço, quer contratar nosso trabalho de assessoria, consultoria, treinamentos, palestras, workshop, mentoria, endomarketing, pesquisa de clima organizacional, enfim, www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Você gostou do vídeo? Espero que sim. Forte abraço e até o próximo vídeo.